Esse aqui é mais um podcast Resenha de Supermercado e hoje está com a gente aqui um convidado muito especial porque é muito experiente. Trabalhou mais uns quase 20 anos no Carrefour, chegou à diretoria, depois passou pelo macro e hoje ele tem uma empresa de pesquisa de mercado para entender melhor o cliente e ajudar o seu negócio a vender mais, lucrar mais. Junto comigo está aqui a Gabi também, a Gabriela Bunker. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui para sentar e aprender com quem sabe fazer varejo. Então, quem é o convidado que está com a gente aqui é o Fernando Faro. Anos de experiências em varejo, em rede grande, já viu de tudo acontecer e você vai ver muita história boa aqui e vai aprender demais com esse colega que está aqui. Seja bem-vindo, Fernando, ao nosso podcast. Prazer estar aqui com vocês e explorem-me com o meu conhecimento. Vamos explorar! Vamos explorar bastante. Fernandão, então conta aí, como é que você entrou no varejo? Perfeito. Eu morava aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Minha família passava muita dificuldade alguns anos atrás. Que bairro de São Paulo? Eu morava no Tremembé. Zona Norte, né? Zona Norte, exato. E eu era muito jovem, né? E eu estava achando alguma forma de crescer rápido, né? Profissionalmente, né? Mais por uma questão financeira, né? E eu lia muita reportagem que o varejo, o crescimento era rápido, né? Então eu tentei trilhar esse caminho algumas vezes, mas não tive muito sucesso, né? E no decorrer do tempo acabou aparecendo uma oportunidade para participar de um processo de seleção no Carrefour de trainees, né? Eu me candidatei e felizmente fui selecionado e aí começou toda a história. Isso foi em 1995, né? 95, há muito tempo. Então, eu entrei no varejo como trainee gerente de setor da área de contas a pagar, né? Diretamente no Carrefour? Diretamente no Carrefour, né? Então fiquei como se fosse um estágio, né? Nesse primeiro momento, que eu não era do varejo, mas aprendi muito rápido, assim. O Carrefour era uma verdadeira escola naquela época. Do ponto de vista de gestão, eu tenho zero dúvida que ela estava um pouco anos à frente da concorrência naquele momento, né? Era a empresa que melhor lidava com a inflação, né? Que em 1995 já tinha o Plano Real, né? Naquela época era só o Carrefour e o Pão de Açúcar, né? Basicamente. O Abílio Diniz com o Pão de Açúcar Extra, as bandeiras Pão de Açúcar e o Carrefour de grandes players nacionais. Né? Exatamente isso. Mas o Carrefour tinha uma gestão ele não era muito informatizado, automatizado, eu diria que até pouco, né? Muito pouco. A gestão era mais no braço, a gente brinca, né, do que propriamente você ter tecnologia, né? Então foi uma baita de escola, né? A gente apurava estoque por uma coisa que chamava Tavernier, mix de margem, ficha técnica de cada produto, era tudo na mão. E então você fazia muita conta, a gente fazia ainda a gestão em duas moedas, né? O real e o RV, né? Que foi a transição na época do RV para o real, né? No projeto de estabilização da economia. Então foi muito rico esse processo de você aprender mesmo as coisas fazendo na mão, na raça, né? E era super eficiente, um modelo bem azeitado, eu diria, né? Que faziam as coisas funcionar, né? E todas as lojas naquela época, praticamente todas eram descentralizadas, né? Cada loja era uma unidade de negócio, onde o diretor da loja tinha praticamente autonomia para comprar, vender, contratar, demitir. Então era muito dinâmico. E junto com isso, um ritmo de expansão muito forte naquela época. O Carrefour tinha aproximadamente quase 30 pessoas da equipe de direção de lojas, né? Do pessoal da gerência da loja, vamos dizer assim. Então você tinha que estar formando ali 30 pessoas para abrir uma próxima loja. Então era praticamente uma indústria de formar pessoas para garantir o processo de expansão da rede, né? Então foi um baita de um aprendizado. O Carrefour foi uma das primeiras grandes redes a ter loja em locais muito específicos, como Manaus. Sim. A primeira rede grande que chegou em Manaus foi o Carrefour. Sim. Eu lembro que o Seta abriu 2 lojas lá, e quando nós chegamos lá, não existia Cassino com Açaí, não existia GPA. Os únicos player grandes eram o DB, que era o local. Sim, né, o HiperDB. DB com várias lojas, e tinha a loja do Atacadão e a loja do Carrefour. Sim. É uma empresa com o formato hiper, né, que ela operou por muitos anos, né? Que é um formato que foi muito forte, década de 90. Sim. O atacarejo, o hipermercado é o que o atacarejo hoje, né? Se você for olhar Teve épocas que o governo só fazia pesquisa de preço no Carrefour para poder, entre aspas, minimizar os índices de inflação, né? Então,
A empresa tinha uma gestão fantástica nesse aspecto, né? E como que foi sua ascensão lá dentro? Você entrou... Então, eu fiquei... Esse processo que eu entrei na loja para estagiar, apareceu uma oportunidade de ir para a matriz do Carrefour praticamente um ano depois que eu entrei. Onde que era a matriz? A matriz ficava em Pinheiros. Não é na loja de Pinheiros, é atrás da loja de Pinheiros ali, do Carrefour Pinheiros, né? E praticamente foi um dos primeiros processos de centralização do Carrefour, que eu fui chamado para um projeto, era a centralização do contas a pagar, que é a área que eu estava trabalhando, né? Que era descentralizado na época. E aí foi o meu primeiro contato com tecnologia, né? Que eu não tinha tido até então. Pagar boleto. Mas assim, foi o desenvolvimento de sistema mesmo, especificação, desenvolvimento de sistema, né? Para integrar com as lojas. Então foi uma verdadeira aula, assim, em um curto espaço de tempo, né? E eu tenho muito orgulho de falar que eu fui conduzindo os primeiros processos de centralização do Carrefour, né? Olha só. E deu muito problema, mas também deu muito sucesso depois de que a gente conseguiu estabilizar as coisas, né? E comecei também a trabalhar na área financeira também. Então eu era inicialmente de formação contábil, né? Comecei a trabalhar no financeiro, inicialmente cuidando do contas a pagar, nesse processo de centralização. Depois passei a cuidar de contas a receber, mas não é o contas a receber do cliente, é o contas a receber da indústria, que é as bonificações que os acordos, né? Os acordos comerciais, que para quem trabalha no varejo sabe que é tão grande quanto a margem bruta, né? Praticamente a margem comercial, 50% é margem bruta, 50% é bonificação, né? Dependendo do formato de loja, obviamente, né? Então, movimentava muita parte da receita da empresa passava por essa área, né? E era bastante sensível também. Tinha muito conflito, né? Varejo e indústria, você tinha que administrar isso no dia a dia. Agora, uma pergunta. O Carrefour veio da França. Sim. E deu certo aqui, deu certo. Sim. Por que a diferença do Carrefour para o Walmart, que era muito maior que o próprio Carrefour? Mundial. Você diz a questão do Walmart não ter dado certo. Eu acho... Primeiro ponto que eu acho que isso foi muito latente, principalmente na primeira loja, que foi em Osasco, né? Que eles abriram. Do Walmart. Eles erraram muito sortimento, acho que no primeiro momento. Assim, pouco, coisa da cabeça deles. Isso, tinha taco de golfe, né? O famoso taco de golfe, né? Mas assim, eu acho que é só um emblemático, né? De quão distante eles estavam da realidade do nosso país. Do nosso país. E o Carrefour entendeu isso muito bem. Justamente porque também era descentralizado, né? Isso. E na época, por exemplo, quando o Walmart começou a construir a loja em Osasco, paralelamente o Carrefour começou a construir a loja no terreno do lado, não é? Praticamente divisa com divisa, né? E eu diria que foi só escolhida a nata de profissionais do Carrefour para trabalhar nessa loja. Então, o Carrefour sabia, respeitou, né, de certa forma, o adversário, ele convocou o melhor time que ele tinha para colocar naquela. Ele marcou a seleção. Neymar, Ronaldo Fenômeno. A gente brinca, às vezes, os Vingadores. Os Vingadores. Isso. E foi um timaço, né? Literalmente um timaço que foi para aquela loja. E eles foram com bala para fazer o concorrente ajoelhar, eu diria, né? E deu certo a loja. Deu tão certo a loja que é uma das melhores lojas do Carrefour até hoje, né? Então, ela tem uma imagem totalmente diferente, talvez até das outras lojas do Carrefour, né? Carrefour Osasco. Carrefour Osasco, exatamente isso. Então é uma loja que colhe frutos até hoje, né? E agora você tem o concorrente que era do lado, agora também é Carrefour, né? Praticamente você tem duas lojas muito próximas, né? Uma do lado da outra, e as duas são Carrefour hoje. Esse Walmart virou Carrefour? Virou Carrefour. Já tinha tinha o Santos Clube e o Walmart, né? O Walmart virou Carrefour, né? Então você tem praticamente... que eu acho que é uma das entropias que existem hoje no mercado, né? Tipo, você... pegar um outro exemplo, só para dar um... Você tinha o Extra Hipermercado em algumas praças, você tinha uma loja do açaí muito próxima, aí converteu... Aconteceu muito isso. Então você tem hoje uma sobreposição, né, de bandeiras, vamos dizer assim, atuando, que em algum momento isso vai ser ajustado, não sei quando, mas eu acredito... Né, e eu falo isso falo pelo Carrefour, imagino todos que eles têm em isso. Algum momento você vai ter algum ajuste, né, nesse processo. Tem lojas que são muito próximas, né? Eu já vi loja que tem menos de 1 quilômetro de diferença de uma para outra. Né? Sim. Você faz concorrência para você mesmo. Exatamente isso. Mas também é uma forma de você bloquear aquele ponto para um concorrente também, né? Então, para não perder receita. Eu acho que é estudo caso a caso, né? Nesse sentido, né? Certo. Então, quando é que você foi parar na loja e no comercial? Então, aí depois que fui da área financeira, eu fui para a área de administração comercial do Carrefour ainda, uma área nova que tinha.
Mexe cadastro de produto, cadastro de fornecedor, preço, gestão de preço, isso, tabela de preço não, tabela de custo, né, da indústria, que foi uma escola também, um pouco diferente, né, que eu saí da área financeira e comecei a colocar o pé no dia a dia comercial, vamos dizer assim. E o pessoal da França vinha para a Central, vinha para o Brasil olhar como aquelas lojas? É muito regular isso, você sempre... Por áreas, né, área comercial, área operacional, você sempre tem gente visitando, não só da França, mas de outros países. O Carrefour tinha operações na Argentina também, tinha na Colômbia, enfim. O pessoal vem, visita, conversa, troca experiência. Essa questão de intercâmbio dentro do Carrefour é muito forte. Assim. Até hoje, eu imagino que seja forte, né? De troca de benchmarks. Tal país está fazendo isso, deu certo, implanta aí também. Isso aí. Sim. E imagino que isso até hoje é assim também. Já era muito forte na minha época e hoje eu tenho certeza que hoje é também. Legal. Tá? E aí, como fiquei muito tempo na matriz, né? Eu me dei o desafio de querer voltar para a loja também. Né? Você que requeriu isso, na loja? Foi um pedido pessoal meu para a empresa. Lógico, tem que ter um processo para fazer isso, né? Não é eu quero ir e vai, né? Não é isso, não funciona dessa forma. Tinha um processo seletivo, né, para fazer isso. E deram uma loja para mim cuidar. E foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive na minha história. Você já entrou numa loja cuidando da loja do zero, assim, cuidava de tudo. De tudo, exatamente. Você tinha um diretor acima de você? Não, eu era o responsável da loja mesmo. Responsável da loja? Isso, exatamente isso. Né? E eu tinha muito pouco contato, como funciona um açougue, uma padaria. Então, por isso que eu perguntei se tinha. Foi na raça também. Foi corajoso que a gente deu oportunidade também. Você faz também, um processinho de integração, né? Mas assim, muito rápido, né? Mas você só aprende vivendo isso no dia a dia da loja, né? E, sim. Né? Quanto tempo demora para fazer uma fornalha? Foi o Carrefour Penha, que atualmente é um Atacadão Penha, né? Fica na Amador Bueno da Veiga, aqui em São Paulo. Conheço Amador. Mas assim, eu diria que essa parte de você aprender processos, aprender sobre produto, né? Essa parte é fácil. A parte difícil é você gerir pessoas, conversar com o cliente. Essa é a parte... Uma loja dessa tinha mais ou menos quantos colaboradores você geria? Próximo de entre 180 e 250, mais ou menos isso. Eu não lembro assim precisamente, mas era nessa ordem de grandeza assim que tinha. Aí tinha meta de venda, meta de marketing, meta de perda. Era difícil bater as metas ou não era fácil? Olha, eu era da área financeira, acho que era mais fácil formular as metas do que cumprir. Mas é bom, porque varejo é isso aí, é segunda a segunda, né? Você estaria trabalhando das 8 às 10 horas da noite, né? E você vive aquilo de forma muito intensa, né? Quem é de varejo sabe, respira piso de loja, né? E você, com o tempo, essa dinâmica de você sempre correr um pouco mais, né, atrás, entra no teu DNA, né? Eu vejo que tem uma diferença muito grande de uma empresa para outra em relação a isso. Vou dar um exemplo para você em relação ao Carrefour. O Carrefour você não define preço. Você como gerente de loja, você não define o preço da loja. Então todo dia chega as alterações de preço e você tem que trabalhar em cima daquelas alterações. Não é simplesmente ir lá trocar etiqueta. Você tem que pegar aquela lista de preços, de alterações de preço e falar, olha, do mesmo jeito tem preço subindo, também tem preço abaixando. E ali você encontra pérolas que você pode aproveitar para fazer a venda da sua loja. Eu lembro um caso muito emblemático. O Carrefour vendia talheres avulsos, garfo, faca e colher, né? Na época, acho que custava R$ 1,49. Um exemplo, só para exemplificar. E chegou um dia um preço a 79 centavos, né? E um gerente que trabalhava comigo, ele pegou, montou um balaio cheio de talher, colocou na entrada da loja. Aquilo representou 15% da venda da loja num dia. Eu lembro disso como ontem. Meu Deus! Só que aí o garfo e a faca vendia mais rápido que a colher. Então, acabou a garfo e a faca e só ficou a colher. E eu liguei para outra loja, você tem talher avulso sobrando? Eu fui buscar com o meu carro. E eu nunca tinha noção que talher e faca é muito pesado. São caixas pequenas, mas é muito pesado aquilo lá. O carro voltou até riado, assim, no porta-mala. Coloquei e vendeu. Então, assim, numa oportunidade que não teve uma comunicação da matriz sobre aquele produto... Pura percepção. De um gerente meu, não foi uma percepção minha, né? Foi o Edson, né? Um excelente profissional. E ele teve essa sacada e aquilo me ajudou a fazer a venda. Acho que durante uma semana eu surfei aquela onda. Trouxe um resultado que não esperava. Exatamente isso, né? E nas empresas grandes que tem muitas lojas, eu acredito que a dinâmica é muito parecida. Você não tem muita gestão sobre o preço, né? Não tem. Então,
você tem que estar atento ao que está sendo acontecendo. É cavar a oportunidade, né? Cavar a oportunidade dentro do próprio sistema, do processo da empresa que existe, né? Agora, num supermercado que tem uma só loja, que você fala direto com o dono, você já consegue ter essa dinâmica talvez um pouco mais fluente, seja mais rápido. Imagina o comprador lá da central olhando, oxe, o que aconteceu nessa loja da Penha aqui que vendeu todo o meu talher? E o que está acontecendo nessa região que está todo mundo comprando talher? Mas assim, nas grandes redes eu diria que tem bastante oportunidade assim que aparece no dia a dia, e o tamanho, a quantidade de trabalho que se tem numa loja, essas coisas passam batidas, né, em relação a isso. Tem coisas também que eu acho também que é uma coisa muito comum no piso da loja. Todo mundo gosta de vender cerveja Skol, Coca-Cola lata, enfim, arroz Tio João, arroz Camil, né? E tem muito produto que tem muito potencial e o pessoal não explora o produto. Vou dar um exemplo. Não sei se você lembra aquele refrigerante era da Skin Cariol, não é Convenção, é uma outra marca. Itubaína? É tipo Tubaína. Itubaína Retrô. Itubaína Retrô. Sou cliente da Itubaína. Tinha uns packs com 6 garrafinhas long neck, né? E assim, chegava na loja às vezes 10 fardinhos, né? Sim. Pô, eu gostava do produto, né? Eu gosto do produto também. Aí eu falei na época da Skin Cariol, eu falei, pô, me manda 10 pallets desse negócio aqui. Meu Deus, 10 pallets. Isso. Mas eu combinei, você tem que negociar isso com o comercial, com o supply na época, né? E eu vendi os 10 pallets de Skin Cariol, né? Assim, da Itubaína Retrô, né? Então, tipo, você fugir do óbvio também tem muita oportunidade também na minha percepção, né? Você acha que é o que eu lanço? Quando nós pegamos a curva ABC de um supermercado ABCD, você acha que o grande desafio é fazer o B virar A, o C virar B? É possível aumentar o número de SKU dentro dessa curva se souber trabalhar? Eu acho que quem depende menos do A é que acaba ganhando dinheiro, vamos dizer assim. Quem depende menos do trabalho é o B e o C. Exato. Ali, né? Se você olhar o atacarejo hoje, né? Eles vão estar sempre com as primeiras marcas lá, né? Mas você vai olhar as marcas lá, que não são tão conhecidas, vamos dizer assim, né? E são essas que você consegue fazer um preço mais agressivo, que ganham participação de mercado, né? Então, lógico, o consumidor quer produto bom, mas também quer preço, né? Então, se você tem um produto que tem uma qualidade razoável, talvez não top de linha, assim, mas tem um preço agressivo, pode ser uma oportunidade, né? E essas marcas também têm uma oportunidade de crescer também. Então, eu gosto sempre de fugir do óbvio, na minha opinião. Também gosto de fugir do óbvio. Eu trabalhei no Macro depois. Lá o Macro historicamente vendia muita cerveja, né? Assim, acho que é um dos maiores revendedores de cerveja, né? E tem loja que pode representar, sei lá, eu não lembro os números % de participação, mas era muito alta a participação de cerveja. E isso é um problema também, porque você fica dependente daquilo lá. O dia que não acontece, você sofre dobrado, né? O dia que, vamos supor, teve a inflação do café agora, do azeite. Sim. Se o seu faturamento está dependendo daquilo, a demanda retrai. Sim, até recentemente, se você voltar, não precisa voltar muito no tempo. Algumas redes estavam justificando que não cresceram tanto de venda por causa da deflação dos alimentos. Só que quando teve inflação, ninguém foi lá e falou, a gente cresceu por causa da inflação. Ninguém falava. Ninguém comentava. Mas o dia que teve a deflação, que isso aconteceu no passado recente, você não viu ninguém justificando que o resultado não foi, que o resultado foi bom, quando foi positivo por causa da inflação e quando ele foi negativo por causa da deflação, né? Então, a inflação às vezes mascara, né? O resultado, a tua performance, né? Não é saudável, né? Eu diria, né? Mas, enfim. Pessoal, antes de nós continuar esse podcast, aproveita aqui para se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho e compartilhar o Tudo do Supermercado. Agora eu vou fazer outras perguntas interessantes. Por exemplo, como que você acompanhou a implantação do famoso Sinal Verde no Carrefour? Já tinha? Como que era essa experiência de... O Sinal Verde era um dia que o Carrefour botava para quebrar no primeiro sábado do mês, né? Como que era do lado de lá? Sim, eu peguei o Sinal Verde, eu peguei, acho que foi... Mas já tinha ou você chegou e implantaram? Não, quando isso foi implantado por uma estratégia da área de marketing, da área comercial do Carrefour, né? E eu peguei, as primeiras foi muito agressiva. Assim, era loucura que acontecia. Era uma loucura, exato. Né? Hoje eu, sendo sincero, não acompanho mais assim, com tanta intensidade para saber o grau de agressividade comercial, né, em relação a isso. Mas aí tem todo um processo de preparação, né? O segredo, o sucesso de qualquer evento comercial, de qualquer campanha, é o planejamento, eu diria que se você tem que montar a loja antes, né? Tem que estar com os produtos antes na loja. Então, tudo isso que tem mídia envolvido, né? Sempre ajuda, né?
Uma coisa assim que você pega, e às vezes parece detalhe, mas não é, né? Se você sai com um encarte ou um anúncio de televisão que tem anúncio de leite, eu tenho certeza que vai ter muito fluxo de cliente na loja. Sim, certeza. Se tiver preço, pode ter certeza. Que vai ter. Se você colocar cerveja como destaque principal, eu já falo assim, não vai vir tanto, um exemplo. Né? O leite vence, eu acho. O leite, por exemplo, é um gerador de tráfego, de fluxo na loja. É espetacular, né? E o melhor, o leite traz a dona de casa. Isso, exatamente. A cerveja vai trazer mais o cervejeiro, traz gente, mas não é um público tão qualificado quanto a cerveja. Exatamente. Quanto o leite. Quanto o leite, exatamente isso. Então, dependendo da cesta que você está colocando na promoção, né, você já tem uma sensibilidade se você vai abrir a porta e vai ter uma multidão ou não, né? Então, mas de qualquer forma, independente do que está sendo promocionado, né, você tem o que eu digo, né? A gente na operação da loja está lá para executar o que alguém planejou, né? E a gente sempre confia que quem planejou gastou energia, estudou sabe o que está fazendo, para saber o que está fazendo. A gente ali é um soldado daquela estratégia, né? Sim. Você tem que fazer o teu melhor para entregar o que foi planejado, né? E aí eu acho que um bom gerente de loja acaba também se demonstrando, né? Às vezes você tem dificuldades diferentes de loja a loja, mas a execução na loja acaba sendo tudo, né? De você cumprir o que foi planejado para uma outra área, né? Tem que respeitar, né? Também o planejamento do que for das áreas corporativas, né? Como também as áreas corporativas de grandes empresas têm que ouvir a operação da loja para ter o sentimento do que está acontecendo no piso da loja, né? Quanto tempo você ficou no Carrefour? Quase 19 anos, 18 anos e 6 meses, muito tempo. E quando é que você foi parar na parte de perda, que você se tornou diretor? Foi no final, eu já tinha passado por 2 lojas, as 2 lojas de muito sucesso, assim, a minha gestão... E era forte nessa área de perda, você ter ido assumir essa diretoria? Eu sempre tive bons indicadores de perda, sim, mas eu acho que quando você fala de perda, você tem que falar de venda também, na minha opinião, né? Porque... Vamos pegar o FLV, que é o exemplo mais... Um em cada 4 reais é FLV de perda em qualquer loja, assim, né? E para vender, para você controlar bem a perda, você tem que ter venda, porque é percentual no final das contas. É percentual. Você vende muito. Exatamente isso. Tem um caso que eu achei que até... Eu já estava na área de perda, eu lembro esse caso como antes. Eu lembro no Morango, tinha uma loja, o Carrefour Giovanni, eu lembro até hoje sobre isso. Tinha um gerente que era muito agressivo, o gerente do FLV dessa loja. Então, ele antecipou a sazonalidade, vamos dizer assim. Os primeiros morangos começou a aparecer no mercado, ele comprava várias caixas e começava a vender. E ele surfava na onda, porque ninguém estava no comecinho da safra de morango, né? E a venda dele de morango explodiu, né? Foi lá para cima, né? Só que junto com a perda do morango, com a venda do morango, veio a perda do morango também. E perde fácil o morango. E perde muito fácil. E o diretor foi lá e deu uma bronca nele, né? O que aconteceu? Ele puxou a mão nas compras de morango, né? A venda caiu, mas não diminuiu na mesma proporção a perda do morango. Resumidamente, em percentual aumentou. Então, quando você fala de perdas, eu acho que um dos erros que geralmente se comete é você esquecer da venda. E o varejo vende de vender, né? Não vende de menos perder, né? Você tem que fazer a venda acontecer. O que resolve qualquer problema na perda é a venda, na minha opinião. Sim, né? sim. E perder faz parte do jogo. Numa área do FLV, uma parte vai ser perdida. O que você pode fazer é melhorar processos, melhorar uma série de coisas para poder ter isso sob controle, né? Mas que ela vai sempre ter, tenho zero dúvidas sobre isso, né? Então, mas é uma área que pode ser a diferença entre a rentabilidade ou não do varejista. Então, também não pode descuidar também, né? Sim, e historicamente, quando você olha, é cíclico isso aí, né? Quando a perda começa a aumentar e as empresas começam a investir na área de prevenção, aí começa a baixar. Aí, depois de um tempo, para de investir, ela volta a subir. É a consistência e a disciplina. É, exatamente isso, né? Então... E sempre era, como a Carrefour já tinha bons processos de perda, era sempre auditoria, o estoque sempre batia certinho. Sim. Encontrou muito caso de furto de colaborador. Isso é dinâmica. Normal, né? É normal, né? Mas tem algum caso mais curioso assim que você encontrou? Você lembra? Olha, eu vou te contar um que foi bem didático, que foi descoberto por uma coisa tão... aleatória. Imagine a seguinte situação, que você está fazendo um inventário, e é muito comum para quem já fez inventário em loja, que você está fazendo conta, você começa a rabiscar na própria caixa a conta que você fez, para poder lançar na ficha de inventário. Esse caso é muito comum, esse tipo de coisa, quando você está fazendo inventário. Quando era a própria empresa que fazia, hoje é terceirizada a maioria, né? Mas enfim. E
Um belo dia, andando numa doca, estava descarregando no caminhão, e um colaborador percebeu que as anotações que ele tinha feito no inventário algumas semanas antes estavam na mesma caixa. Ele falou, como é que essa caixa está entrando se eu rabisquei? Olha. E ali se descobriu uma fraude. Então, tinha um esquema, uma pessoa fazia um esquema para essa mercadoria sair mais barata, porque naquela época tinha o poder de... O gerente conseguia falar por quanto vendia. Ele comprava por 100 e vendia por 50. À noite, quando ele estava de plantão. Aí a mercadoria voltava de novo no dia seguinte pela doca, comprava de novo e era um ciclo. Só pegou por causa disso. Então, tem de tudo quanto que você imaginar. A área de prevenção de perda, o que mais tem é exemplo nesse sentido, né? O pessoal é criativo para gerar fraude. Criativo, o brasileiro é criativo. Muito e os criativo. clientes e os colaboradores, né? Exato. Eu já vi tantas, assim, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando com vocês de tantas fraudes que eu já vi, né? Eu também já vi muita fraude. E as etiquetas do perecíveis, aquela é muito comum, pessoal. Você está passando a picanha, mas está no código do chuchu, vamos dizer. Sim, muito normal. Isso é normal, enfim. Agora, para colaborador, legal que a Havan faz, né? Ela divulga lá os ladrões desse mês. Isso. É muito corajosa a decisão dele lá em relação a isso, né? Do Luciano Huck lá em relação... Luciano Hang. Hang, Luciano Huck, eu falei, né? Perdão. Luciano Hang. O Luciano Hang. É assim, mas eu acho que deve ter algum efeito, que o pessoal pensa. É engraçado, né? Eu acho que tem, eu acho que isso inibe um pouco. Inibe, sim. Não, e na verdade, você olha os comentários, você vê o pessoal falando, nossa, eu tava aguardando pelo desse mês. A audiência já aguarda a divulgação. Não, e além disso, você vê pessoas que identificam, tipo assim, caraca, eu conheço a tal pessoa que apareceu aí. Mas o que eu acho mais engraçado nesse caso é que se você entra numa loja da Havan, os corredores são muito amplos ali. Não tem mocó, né? Tipo, que a pessoa vai para um cantinho da loja para guardar. Sim. Né? Assim, que é comum, né? Você vê isso pelo CFTV, né? E as pessoas mesmo assim vão lá e tentam roubar. Ó, e vou falar uma outra coisa curiosa que eu vejo aí. Tem pessoas que nem tentam disfarçar. Sim. A gente vê nesses vídeos. Tem as pessoas que... E tenta ali, mas tem as pessoas que, tipo... Sim. Tá nem aí, vai lá e faz. Nesse caso, tem... Quando esses vídeos viralizam, até no LinkedIn acontece muito. O pessoal fala, mas tá correndo risco e pode ser processado, e sei lá o quê. Cara, vem todo esse mimimi de rede social do povo que é tá contra. Expondo. Tá expondo. Sim. Cara, mas só que eu vi uma resposta. Uma vez eu vi num comentário de LinkedIn. Por que a Havan faz isso sem medo de ser processada? Porque a pessoa que roubou e ela está sendo exposta, se ela, provavelmente a Havan já abriu um boletim de ocorrência, e para a pessoa ir lá processar a Havan, ela está confessando que é o ladrão desse crime. Consequentemente, aí Ela eu tá quero confessando processo, crime, mas né? vou ser preso. Exato. E quem vai? Pode ser. E quem vai? Por isso que as pessoas não vão. É um ato confessional, ela tá né? assumindo que confessou e provavelmente a Havan já abriu um boletim de ocorrência para cada situação daquela pessoa. A pessoa assim assado, com essa característica, teve roubando tal dia. Então se a pessoa for, eu quero processar, então você está assumindo que você é criminoso. Sim. Entendeu? Por isso que não leva processo. Sim. E aí, e como o Luciano tá cagando e andando e ele gosta da mídia, Sim. ele gosta de mostrar o vagabundo, a filha da putagem, ele gosta disso. Ele caga e anda. Eu acho muito louco esse quadro aí, né? Sim. Mas é decisão de dono, né? Decisão de dono. Exato. Isso aí virou um... É que nem o último episódio de novela, né? É uma comoção nacional esperando pelo próximo vídeo da Havan. É isso aí, é muito legal. E aí depois você vai parar de perda, certo? Sim. E hoje, a maior perda do mercado, do supermercado tá nos perecíveis. Com certeza. O hortifruti, como você já falou. O hortifruti. Geralmente, o açougue, pelo valor da carne hoje, acho que também deve ter um peso muito significativo, né? Você vê todo mundo protegendo o carne, né? Tudo quanto é lado. Eu já vi segregado recentemente café. O pessoal está segregando café. Né? Você vai nas lojas do Carrefour Express, né? Assim, eu observei isso. O café não está mais na gôndola, ele está atrás da menina do checkout. Aconteceu com azeite também, né? Com azeite tá também, assim, 50 pau azeite. Mas tá muito caro, né? Então... Porque a pessoa entra e furtar café e azeite, cara, é um rombo do caramba na perda. Sim. Mas assim, o pessoal rouba a televisão dentro das lojas, né? Então, assim, não... O Leva pessoal é criativo, né? Então não é... E qual era você lembra qual era o percentual de perda acertável da companhia? Olha... Assim, acima de 2%? Bom, para um hipermercado abaixo de 2, era 1,70, 1,80, eram bons indicadores. Aceitável, né? Era aceitável, isso.
né? Mas tinha loja, passava de 2,5, 3, então... Mas geralmente quem tem esse patamar alto, porque também tem uma venda menor, né? Então você tem uma loja com uma venda menor, você tem um percentual mais alto, justamente por causa da venda, né? Por isso que eu falo que é sobre a venda, né? Não dá para falar de perda sem falar de venda, entendeu? Assim, na minha opinião, né? Um outro exemplo também que é muito comum e pouca gente percebe, né? É uma fonte muito grande de perda, vamos dizer assim. Você definir o sortimento errado para uma loja é uma fonte de perda. Porque imagine a seguinte situação. Você colocar um produto que é para classe A numa loja que é tipicamente C, ele vai ficar lá e não vai vender. Sim. E fatalmente você vai ter que ou dar um desconto ou para poder conseguir escoar a venda daquele produto, né? Então, você vai ter uma perda de margem ou o produto vai... Exato. Então, perda tem várias frentes que você tem que olhar, não é uma coisa só, né? Mas assim, é produto, é processo... Recebimento, é tudo quanto é... Não dá para olhar... Formação, né? Questão de... No perecíveis, formação é fundamental para isso, né? Para você poder... um açougueiro que está limpando uma carne lá, o procedimento correto de limpar e assim por diante, né? Mas mudou muito, mesmo perecíveis mudou muito, porque até pela questão da dificuldade de mão de obra, de contratar hoje, você está tentando simplificar processos, né? De minimizar a demanda, né? Padaria hoje, acho que todo mundo trabalha com congelado, praticamente o mercado inteiro. Praticamente. Né? Antigamente você tinha 30 pessoas dentro de uma padaria produzindo, né? Hoje você tem lá a pessoa colocando no forno só. Isso, então, isso. Mudou muito isso, né? Mas isso também, acho que nesse aspecto, acho que só produziu melhoras também indiretas no indicador de perda. Quando também. Você estava lá, já tinha começado a transição de várias lojas virarem atacadão ainda? Não. Eu saí antes disso aí. E você acha já tinha algumas lojas que tinham virado atacadão, né? Mas não de forma massiva, como aconteceu. Foi massiva. E como você olha de fora essa mudança dessas bandeiras? Aconteceu também no Cassino, aconteceu, né? Sim, foi vendido. Bandeiras Compre Bem e Extra virarem Açaí. E aconteceu, porque os caras entenderam... Extra virou Açaí, né? Compre Bem, acho que não. Não, teve algumas Compre Bem que virou. Virou também? Teve também. Tá. E as extras. E na parte de Carrefour, o Carrefour virar atacadão. Como você enxerga isso de fora? Que as companhias viram que esse é o modelo mais lucrativo. O atacarejo... É uma questão de equação econômica, né? Quando você pegar um hipermercado, né? Hoje, posso estar errando por alguma... Pode ser que esses números estejam desatualizados, mas geralmente você operava com uma margem bruta de 22%, uma margem comercial de 22%, e tinha um custo de distribuição, né, de 20%. Então sobrava 2% na última linha. Quando você pega o modelo do cash, né, o cash raiz, né, quando estava o atacarejo, você estava trabalhando com margem bruta de 15%, com custo de distribuição mais ou menos entre 10% e 11%, em alguns casos até 9%, e sobrava 4%, quase que o dobro da linha. Então, é uma questão econômica, no final das contas, né? O retorno é maior, né, sobre isso, né? Um cash and carry demanda menos investimento que o hipermercado, então é menos capex, te retorna mais na última linha. Então, eu acho que isso é um sortimento proporcionalmente muito menor do que um hipermercado, né? Sim. Embora isso também está mudando, né? Porque você está vendo cada vez mais famílias de produtos. Implantando padaria, implantando açougue, empório. Exatamente isso. Então... eu estou achando que o atacarejo tá virando um hiper daqui a pouco também, né? Isso eu acho que é um problema também, né? Mas enfim, eu acho que a questão dos serviços, na minha percepção, meu julgamento, né? Eu já compartilhei isso algumas vezes. O que acontece? Eu analisei isso muito de perto, né? O hipermercado, o cash and carry aqui em São Paulo, que é o mercado que eu mais olho, né? Com lupa, né? Que eu conheço, né? Consigo olhar as duas coisas ao mesmo tempo, né? O que está acontecendo nos números e o que está acontecendo de fato, andando pelas lojas, é que o atacarejo, ele para crescer, ele só tinha que abrir loja. Então, essa fórmula aqui em São Paulo funcionou por muito tempo. Você vai abrindo loja, vai crescendo e vai embora. E sempre que você abriu uma loja, você colocava novos consumidores dentro daquela loja, pessoas que não estavam frequentando o atacarejo. Então o que acontece? Você ganhava, era um ganho real. Porque numa determinada cidade não tinha atacarejo, tinha um super, um hiper, sei lá, você abriu um atacarejo, um monte de consumidores que não estavam comprando naquele canal passaram a comprar. Com essa quantidade de lojas que abriu, você abre uma loja hoje, você não coloca um cliente novo dentro da loja, dentro do formato, perdão, né? Você pode colocar dentro da loja, mas não de outras lojas do mesmo formato. Do mesmo formato, começou a canibalizar, né? E aí, essa alavanca que você tinha para crescer, eu acho que ela se esgotou. Em algumas regiões ela se esgotou. São Paulo, eu diria que quase que com certeza. E aí qual que é o drama que eu acho que é o drama do cash hoje, na minha opinião, do atacarejo?
eles são muito bons na compra de mês. Então, se você perguntar para um consumidor onde você faz a tua compra de mês, a probabilidade de ele falar que está indo num atacarejo é gigante. Gigante. Onde você faz as suas compras de reposição? Não, aí é o ponto fraco dele. Você não vai pegar teu carro e até um atacadão. Não vai. Para fazer uma a experiência de compra é ruim. Além de experiência ruim, às vezes é longe, em alguns casos. Longe, né? Lá O nós acesso é mesmos ruim, somos né? de Taubaté, o acesso é do outro lado da Dutra. Isso. Então, assim, se você faz esse esforço para fazer a compra de mês, mas não faz esse esforço para fazer a compra de reposição. Então, eles começaram a colocar os serviços na minha avaliação para gerar fluxo, para trazer visita, né? E junto vem custo também, junto com isso, né? Então, eu não sei, é lógico, a gente observa pelas publicações do Estado que esse modelo também está funcionando, mas eu acho que ele tem uma capacidade limitada também de fazer isso, né? Fluxo, eu não acredito que gere fluxo e nem visita. Porque só da pessoa pensar em pegar o carro e lá nos Cafundé do Judas colocar e pegar aquela fila do caramba, Sim. a pessoa prefere ainda o mercado de vizinhança. Sim. Mas eu acho que ele podem estar vendendo para quem vem para fazer essa compra. Sim. E vende mais e aumenta o ticket médio para quem já frequenta. Sim. Agora, que essas categorias para eles são geradores de tráfego, eu não acredito devido à experiência de compra ser ruim. Vira uma compra de conveniência, né? Vou pegar o exemplo da loja ali. que eu mesmo administrei lá, que agora tem um Publix lá, o Carrefour Diadema, que agora é atacadão, né? O público trabalha bem pra caramba, aquele público. Aí você vai e fala assim, ó, eu quero comprar um contrafilé. Hã? Você só atravessar a rua, você tem a decisão. Onde você vai? Você vai no atacadão? Você vai no... Isso. Eu, como consumidor, né, embora eu sou muito grato ao Carrefour, eu ia no Publix, porque é uma experiência muito mais agradável, né? Para compra de perecíveis e assim por diante, né? Então acho que é muito sobre o momento de compra. Exato. Então, o cliente é o que o Igor fala. Momento de consumo. Tem vários momentos de consumo dentro do mês. Sim. Que nem, por exemplo, você é de qual região? Atualmente eu moro no Campo Limpo. Então, você é cliente dessas lojas aí? Próximo? Eu frequento, as lojas que eu frequento com mais regularidade é o Zafari e o Pão de Açúcar. Você é gourmetzão, então. Não, é que o meu escritório é do lado. Tem uma de cada lado. Tem um Mercadão Atacadista também, que de vez em quando eu vou, mas é mais por uma questão de conveniência mesmo. Sim, conveniência. Então, conveniência conta muito. Sim. Conta muito a conveniência. Eu acho que 4 pilares hoje é decisor do cliente. Precificação justa. Sim. Para mim, não precisa nem o cara ser o mais barato, mas ele não pode ser mais caro. Sim. Porque quais são os exemplos que eu tenho? Tem lojas que para mim viraram referência na minha cabeça pelos números, pelos resultados delas. Sim. Que é o próprio Andorinha, aqui na Zona Norte. Sim, sim. Você tem o Trimais também, que é da mesma família. Você tem o Bergamini, que é da mesma família. Você tem o Taust. São lojas, se você olhar os números da Abras, fatura milhões. Então, assim, a média é superior ao Atacadão e Açaí. Sim. Você tem a média nacional do faturamento do Açaí por loja é 21 milhões no modelo atacarejo. Sim. Com margem mais baixa. Sim. A média de faturamento do Taust, é claro que é menos loja, é 23. Sim. Aí você pega a média das duas lojas do Trimais é 40. Sim. E o Andorinha é 70. Então o Bergamini deve ter uns 50. Mas aí eu olho o que essas lojas têm em comum. Tem vários pontos que bate. Olhe todos, você vai ver que vai bater tudo isso que eu estou te falando. Então elas têm o quê? Experiência de compra fluida, que é o quê? Sem atrito. Você não vai ter atrito no estacionamento. No caixa. No caixa. É autosserviço Sim. na loja inteira. Sim. Se você quiser comprar sem falar com ninguém, você compra sem falar com ninguém. Sim. Sem atrito. É isso aí. Sem atrito. Sem atrito. Todas elas é sem atrito. Todas. Olhe, todas são sem atrito. Eles constroem a loja para isso. Sim. Lojas gigantescas, muita vaga de estacionamento, muito checkout. Quem quer self-checkout tem. Quem não quiser comprar no açougue no balcão, tem. Tem o cara para Quem atender. quiser comprar na padaria, tem. Sim. Tudo você não fala com ninguém se você quiser. Sim. O mix, então elas têm um mix muito mais extenso. Mix, eu acho que é um bom exercício, assim. Eu já visitei o Andorinha, já visitei o Bergamar, já visitei todos os supermercados. Eu gosto de fazer esse exercício, ele é muito didático. Eu gosto também. Vou te dar um exemplo bem prático. Pega uma categoria, você escolhe qualquer categoria. Vamos, sei lá, vou falar azeite. Aí você para na frente da gôndola da Andorinha e faz aquela radiografia da categoria inteira. Você vai ver hierarquia de preço, você vai ver sortimento, você vai ver azeite de várias nacionalidades, né? Uma loja. Aí você vai fazendo isso loja a loja. Aí no final você fala assim, ó, qual foi a gôndola de azeite que eu mais gostei, que achei mais completa? Pode ter certeza, é a loja que mais está vendendo. Um exercício, uma gôndola, você escolhe uma categoria e faz. Eu aprendi isso com um regional, chamava Jairo, ele fazia andar no Carrefour, corredor por corredor, a gente parava literalmente na frente de cada gôndola e fazia esse exercício, né?
Tá faltando etiqueta de preço, tá faltando ruptura ali. Assim, mas Básico. E é o básico. Mas é um exercício. Se você não faz. É como você fazer. Você quer malhar, começar a malhar, você tem que começar a fazer isso todo dia. E isso se aprende muita coisa fazendo isso. Eu lembro que uma vez eu fiz esse exercício para leite de coco. Aí numa loja tinha 6 marcas de leite de coco, outras. Na média tinha 2, 3, vamos dizer assim, né? Aí você começava a ver o preço também, ó, como o cara... Você monta uma hierarquia de preço que está condizente com a proposta de valor de cada produto, né? E o consumidor, você tem consumidor para todos os bolsos, né? Para todos os gostos, né? Vou dar um outro exemplo bem emblemático. Sabe a bebida láctea, o Todinho? Sim. Tem cash que tem o Todinho e não tem o Nescau. Então, se tem o Nescau e não tem o Todinho. Você já percebeu isso? Não, nunca reparei. Assim, e tem mais um monte de marca. Sim, tem Italac, tem um monte. Aí eu fico pensando o seguinte, quem tomou essa decisão, né? Porque boa parte da venda é Todinho e Nescau, né? Vamos supor que você vai chegar, o teu filho está acostumado a Nescau, e você fala, pô, filho, eu trouxe Todinho porque... Você não vai trocar de marca se você está muito fidelizado a uma determinada marca. Não vai. E você sabe que você vai ter que ir numa outra loja para comprar aquele produto que seu filho está acostumado. Então tem marca que não adianta, você tem que ter. Não é uma questão de opção, né? Eu diria, as 3 principais marcas de cada mercado você tem que ter no teu sortimento, não tem... Não, e agora vai além da marca, que é o quê? Quando eu falo de mix, você às vezes não tem uma determinada subcategoria. Não tô falando nem de marca. Sim. Eu tô falando de subcategoria que não tem. Sim. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do... Eu também treino, nós gostamos de treinar, então nós valorizamos a grama da proteína nos alimentos. Sim. Que você tem que bater meta de proteína. Sim. Aí eu gosto daquele o Pro de 25 gramas de proteína na garrafa de 500 ml, aquela 300 ml? Ela é um pouco menos que 500. 500. Cara, não é qualquer lugar que eu encontro. Sim. Por quê? E aí, por que eu valorizo? Cara, num ml, em poucos ml, eu vou consumir 25 gramas de proteína pura. Sim. Pra que é construído massa magra? Isso tem total sentido. Sim. Mas você entende que isso é uma subcategoria? Não tô falando de marca? Sim. Nesse caso aí, Sim. nesse caso desse produto em específico, ele tem a mesma embalagem, a mesma quantidade. Sim. Só que você tem um modelo que são 19 gramas e você tem um modelo que são 25 gramas. Sim. Então, assim, ali... Você bate o olho, você tem uma diferença só de, teoricamente, proteína e preço. Sim. Só que o de 19 gramas você acha fácil. Mas o de 25 gramas Sim. é muito difícil encontrar. Sim. Então aí é onde eu falo que não é nem a marca, o cara não tem a subcategoria do produto. Não, essa parte de suplementação, de bebida láctea de suplementação, né? Vamos dizer assim. Isso, né? não tem desse. Não tem. E cresceu demais isso aí. Uma das Cresceu categorias que mais cresceu. Mas muito. Hoje você chega, tem a Italac lançou, Sim. Piracanjuba lançou, todo mundo lançou essas bebidas de proteína. Mas o consumidor consciente, quem entende disso, eu já vou olhar logo a gramagem. Ele vai buscar o que tem mais proteína. É igual mais proteína. o zero lactose também. Que também foi uma subcategoria que foi criada. Você tem que estar atento a isso. Hoje o PET não para de crescer. Sim. Né? Então, o que acontece? E aí, quanto mais um mix você tem desse produto, eu acredito muito no mix. Sim. E essas lojas que performam bem, tem um mix do caramba, vende muito SKU. Sim. Né? E aí tem a precificação, onde eu falo a precificação, não basta... Mas mix não depende de porte, tá? Quando eu trabalhava no macro, tinha um mini mercado que tinha sei lá, devia ter 150 metros quadrados a loja, coisa assim. Acho que ele tinha mais sortimento que o próprio macro na lojinha dele. Sim. Era uma frentinha só de cada produto, mas tinha de tudo. Um mini mercado, tá? Eu vou falar das percepções inconscientes. Qual é a percepção que essa loja aí passa pro cliente? Tava cheia, sempre todas as vezes que eu fui lá. Então, assim, essa é não, a melhor não, resposta. Percepção de variedade. Vai contar de tudo. Isso, de tudo, isso. Sabe qual é a outra percepção? Ali você acha que ele perde a viagem? Não perde. Ali Não perde. Resolve É uma garantia de que eu vou achar o que eu tô precisando. Agora, vamos supor. Me pergunta, Thiago, você quer comprar esse seu iogurte de proteína? Será que no atacado não tem? Eu já fico com o pé atrás. Você vai ficar com o pé atrás. Será que vale a pena pegar o carro, entrar e lá ver? A chance de você não encontrar é gigante. É a percepção que traz para o consumidor. Sim. Então, essas lojas, para mim, elas passam as 4 percepções mais importantes. Sim. Que é mix, você vai encontrar de tudo. Que é a sua experiência é fluida, sem atrito. Sim. Que é qualidade nos perecíveis, que é o que traz a recorrência. E preço justo. E o preço justo. E o preço justo não é ser o mais barato. Sim. O Trimais, nós temos a ferramenta que eu uso da Infoprice. E eu uso só para validar minhas teses comerciais. Né? E aí eu peguei, e lá eles têm essa ferramenta, o que ele faz? Ele pega, você escolhe, você pode mandar uma lista de produto lá. Sim. Ou você pode colocar assim, todos os produtos que ele pesquisou versus os iguais que tem na sua praça.
Perfeito. Então, às vezes, deu 3 mil produtos, aí eu coloco, loja referência, sei lá, coloco o Trimais. Tá. Me dá as 10 próximas. Aí ele me dá Atacadão, próprio Andorinha, Bergamota, Pão de Açúcar, aquela carinha lá, Carrefour. Sim. E aí ele fala, esses produtos, nós pesquisou que bateu nesse 3 mil produtos. Tinha nesse. Tá bom. Qual é a competitividade desses produtos iguais? Cara, e você olha o Trimais, ele é 5, 10% mais caro que o Atacadão, que o Açaí. Sim. Mas você vai na loja, ela já tá Tá lotada. lotada, sim. E não é que o cliente que tá lá... É que preço e percepção de preço são duas coisas diferentes, né? Tem preço, percepção de preço e tem o de fato, beleza, o que o cliente entende? Sim. Eles não são mais baratos que esses dois, mas eu quero essa experiência de compra. Exatamente. Mas também eles não são mais baratos, mas eles também não me roubam. Sim, sim. Eles não me enfiam a faca. Não é injusto. É um né? preço justo, né? Preço justo. O diferente do exemplo que eu sempre falo pra ela aqui de uma outra rede que vende muito caro. Né? Eu falo, quase sempre eu cito esse caso. Que tem 50 lojas em São Paulo, mais de 50. É uma rede muito famosa, antiga aqui. E, cara, eles perderam essa dosagem. Então, uma vez eu fui como consumidor e falei, meu Deus do céu, olha o preço que nós pagamos nessa mussarela. Caríssimo. Tipo assim, 200 gramas foi R$18. então o quilo dava quase 80 pau. Tá. Eu lá no meu mercado de bairro vendia, sei lá, R$49,90. Tá. E é uma rede grande, é uma loja bonita, é uma loja boa. O cara perdeu a dosagem. Quando eu fui olhar pra ferramenta, e eu falei pra ela, se essa mussarela, que é um gerador de tráfego, tá assim, imagina o resto. É. O que eu fui olhar pra ferramenta? Cara, essa empresa, na ferramenta da Infopras, Tudo que a gente pesquisa ela é mais cara. tudo! Eu comparo ela com todas as redes. É 10% mais caro que todo mundo. Sim. Sabe o que vai acontecer no longo prazo? O cliente vai perceber. Sim. E aí o reflexo que eu olhei na loja, a loja era vazia. Então a loja, ela batia vários indicadores de uma loja boa. Sabe isso aí que você falou? Ela tinha um mix legal, o layout legal, a exposição A loja top, bonita. a loja bonita, bem iluminada. Cara, aquele programa vertical, coisa mais linda. Estacionamento, mas a loja vazia. Por quê? Num dos 4, ele errou em uma. Sim. E aí a loja sente. A loja sente, claro. É muito diferente, você vê. E essa loja, por exemplo, a loja do Taust, que não tem ainda na capital, mas tem em São José dos Campos, que nem é uma próxima. A loja do Taust era uma loja tanto bonita quanto essa, mas a precificação é calibrada. Sim. Então você não se sente roubado, você paga por aquela experiência. Você já foi a alguma loja do Confiança? Eu sei que é concorrente do Taust em Sorocaba. Isso. Me falam muito da desconfiança, eu nunca fui. Você tem que visitar. Sobre essa loja específica que o Thiago tá falando, que a gente teve essa experiência com mussarela, e é uma loja que não tem concorrência o entorno dela. É uma loja que ela é sozinha, num bairro extremamente populoso, que era pra reinar. Cara, eu não consigo me lembrar de alguém, assim, a uns 2 quilômetros próximo dessa loja. E a loja vazia. Sim. Entendeu? E a loja, ok, a operação de loja estava perfeita. Sim. Olhei assim, cara, muito bem arrumada, muito ponto extra, planograma bonitinho, o ofereceu escolher, mas ele errou no 4º ponto. Na precificação. Sabe qual loja que eu acho que é a mais próxima dali? O Fantástico, que tá longe. E o Fantástico é o quê? Abarrotado de gente. Abarrotado de gente. Então, aí você vê o Taust crescendo, com uma média de faturamento de 23 milhões por loja, sendo supermercado. Sim. Olha pra loja do cara, Sim. bate tudo isso que eu tô falando. Mas se você pegar, isso é um fato também, você pode olhar isso de norte a sul do país, tá? O atacarejo até um tempo atrás batia bastante nessas redes regionais, coisas assim. Eles aprenderam a trabalhar sob essas circunstâncias, vamos dizer assim, em relação a isso. E hoje dá um show. Então você pega o Chibata lá perto da tua região. Eu acho bom o Chibata. Você pega o Savenhago, você pega um Confiança, um Taust. Esses caras é osso duro de roer, pô. Não tem nenhum amador aí no meio, não. Tem não, tem não. E eles brigam de igual para igual. E eu diria até, né, que tipo, se você pegasse uma grande rede, for tentar lá competir nesses mercados, ela vai sofrer tanto com essas redes regionais que... Assim, melhor a gente não ir para lá, imagina assim. Olha só, você citou uma rede que eu conheço, é forte no Vale do Paraíba, onde é a nossa região, que é o Chibata. Sim. E o Chibata, ela tem esse equilíbrio. Sim. É uma loja que entrega uma boa experiência de compra, mas ela não é a mais barata, ela vai ser sempre mais cara que o atacarejo, mas não é aquela diferença que o consumidor de porte médio vai falar, putz, não vale a pena ir lá no Atacadão, vou comprar aqui o Chibata mesmo. Entendeu? E aí você vê que a loja tem gente, o Chibata é fortíssimo na nossa região. Há uns 3, 4 meses atrás, essas páginas de regionais, eles fizeram uma pesquisa em Taubaté, né? Colocaram lá
no Facebook lá. Qual é o melhor supermercado de Taubaté? E aí você entrava nos comentários e Taubaté tem açaí, tem atacadão, tem tenda, tem... Qual que é aquele que entrou no lugar do Macro lá? Max. Que é aí você tem, você tem o Carrefour. Cara, tem as principais bandeiras aqui da nossa região, tem em Taubaté. E aí você entrava nos comentários, era Chibata. E não é mais barato. Porque eu encontro de tudo, porque Sim, lá tem tudo. resolve. E aí você pegava ali um pessoal que falava assim, quando eu quero fazer compra, eu vou no Atacadão ou no Açaí. Mas se eu quero achar de tudo, eu vou no Chibata. E cara, era assim, Chibata. É um mix. Então assim, Sim. surreal. E não é um mercado barato. Não é barato. Mas também não é muito caro, é diferente. Essa justo. outra rede aí, ela ultrapassou essa linha. Sim. Tanto é que na hora que nós pegamos mussarela, eu falei, entra um certo Chibata, compara o Chibata, porque referência de acima do preço era o Chibata, mas tolerável. Sim. Essa rede estava muito mais cara que o Chibata. Sim. Era R$15 mais caro o quilo, assim, do que o Chibata. E o Chibata... É que essa rede que você está falando, ela tem um público específico, ela está mirando um público específico, né? Assim, agora, se esse público é suficiente para pagar as contas, eu não consigo dimensionar Eu isso. acho que poderia vender muito mais por um outro posicionamento. Depende de um posicionamento posicionar um pouco mais abaixo, vamos dizer Mais assim. abaixo. Mas né? eu imagino que é por uma questão de posicionamento. Mas, de qualquer forma, eu também vejo mérito nisso. Vou te explicar por quê. Às vezes você quer ser muita coisa e acaba não sendo nada. De repente você está mirando numa coisa específica, né? E que você está falando, você está achando caro, né? Mas também tem excelentes profissionais nessa empresa, nessa rede, que eu imagino que você está citando. E Será que você sabe qual que é? Mas deixa sim. lá, ó, ela tem 2 lojas lá na cidade. Uma loja, ok, ela atende esse público, que é a que é próximo do hiper lá, que é perto do shopping, ali é uma região de uma galera que tem um poder aquisitivo maior. Mas essa loja específica que a gente foi é beirando uma periferia. sim, eu entendo. Mas Então, assim, manter um posicionamento de público, digamos, num local onde esse Sim. público tá muito distante. Mas aí é não um sei se problema muito- de expansão, né? De repente Sim. abrir a loja no local errado. Sim. Mas, eu tô falando mais de como filosofia da rede, Sim. a proposta de valor dela. Se, ele fala, Vamos entregar uma se eu quero entregar uma loja para uma classe AB, vamos dizer assim, acima da média, vamos dizer assim, tem É o que acontece com o Mambo, com o Isso, açúcar. Mambo, Samarché e assim por diante. Então, aí é uma questão de posicionamento. E querendo ou não, né, você tem que ser fiel ao teu posicionamento que você colocou, Sim, porque você também senão começa a você- tomar a decisão errada. né? O próprio São Marché se atrapalhou na precificação exatamente, recentemente, né? isso. Mas vou te falar, viu? Essa loja que tá posicionada ali no miolinho do público AB é sei lá, 100 metros do Tausch que tá construindo. O tal você vai chegar destruindo. Sim, Porque entrega a mesma experiência com uma precificação mais ok. Sim. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos em produção? Vamos colocar aí. O papo tá tão bom Tá aqui. bom, o papo tá bom. Primeiro aí, gente, Intersolid, se você está procurando uma RP, uma ferramenta que você vai gerir todo o seu supermercado, atende desde grandes redes a supermercados de vizinhança, de pequeno porte, super indicado a Intersolid. Tem aí o QR Code, chama a equipe comercial deles, fala que viu aqui no nosso podcast, aqui do Thiago, aqui o Residente Supermercado, certo? Pode colocar o próximo. Tem também, se você está procurando uma contabilidade especializada em supermercado, lá de Uberlândia. Inclusive, eles vão fazer um evento que vai ser agora no mês de abril também. Chama eles aí, chama aqui embaixo no nosso WhatsApp, participe dessa imersão, uma grande imersão de varejo, de gestão para supermercados. Eu vou estar palestrando também, Grupo FGF, do nosso amigo Fábio Gomes. E também, se você está precisando de uma empresa que automatiza o seu marketing com designer, disparo em massa por WhatsApp, postagem nas redes sociais, super indicado é a DS também, a Data Sales, para você que não quer ficar dependente daquele designer, às vezes é tarde, quer fazer aquele tabloide, aquela arte, super indicado por nós, certo? E a nossa agência de marketing. Também especializada em supermercado, atendemos o Brasil inteiro, dezenas de empresas já estão conosco, rede de supermercado, ensinamos prestamos serviço desde a parte de tráfego pago, carteira de cliente, CRM, humanização, viralização nas redes sociais, é conosco aí, só chamar no QR Code também ou o link aqui embaixo. Agora, Fernando, vamos lá, vamos. Para você, qual é o supermercado que você hoje admira, que você olha de fora e você fala, cara, esse aqui... Zafari. Você gosta do Zafari? O Zafari, o hipermercado. Tem 2 lojas só aqui em São Paulo, mas eu acompanho
além de visitar a loja com regularidade, eu vejo os números do Sul, são números surpreendentes, assim, é uma boa gestão. Eu acho o sortimento dele espetacular, na minha opinião, a palavra mais próxima. Onde é que tem loja aqui em São Paulo? Tem uma do lado do Palmeiras, ali no shopping o Bourbon, e tem na Giovanni Gronchi, no shopping Morumbi. Eu não conheço, vou visitar para conhecer. São lojas muito bem operadas, né? E eu acho que tem um posicionamento mais AB, né? Assim, da rede, né? Mas não é nada que assuste, na minha percepção. Você acha que o Mambo, Pão de Açúcar e São Machete tá mais AB do que ele, você acha? Eu acho que sim. E também gosto muito não dá para não falar do Confiança também, que eu citei agora há pouco também. Você acha que Confiança é melhor que o Taust? Eu acho. Muita gente não é o primeiro que eu vou falar. Né? Eu acho que o Taust faz parte do trabalho. E eu admiro muito os da Zona Norte também, todos eles, sem exceção, né? O Ourinho, os Bergamo. Mesma família, eles sabem fazer, né? Assim, eu sou da Zona Norte, né? Eu frequentei. Sim, você falou do Tucuruvi. Morei no Tremembé, frequentei tudo aquilo lá. Eles operam muito bem. É caras que não se preocuparam em expandir número de lojas, mas trabalham muito bem feito em uma única loja. Exatamente, né? Isso. É tipo um trabalho, é claro que é diferente esse modelo que eu vou citar, mas o que a Casa Santa Luzia fez. Sim. Por exemplo, o São Marché quis entrar no mercado premium, abriu um monte de loja e agora está em dificuldade devido à larga escala, mas a Casa Santa Luzia ficou na dela, sozinha ali, melhorando. E é um negócio do caramba, mas não se compara ao supermercado, né? Supermercado, né? Sim. Tem um exemplo do Zafari que eu acho assim, eu fui analisar a venda de suco refrigerado deles. Eles têm uma marca própria. Assim, é impressionante o volume que eles vendem. Você tem uma terminal. Sério? E assim, quando você vai, eu visito a loja, como eu visito, tem lá todo dia uma terminal. Eles vendem muito bem. Então você vê que eles... Uma coisa que é engraçada, geralmente você vai no varejo de uma forma geral, você vai achar uns 4, 5 lineares de refresco em pó, né? No Zafari você só tem um módulo de gôndola só, né? E eu falo, é uma decisão inteligente, né? Você fala assim, você tem um produto, mas você não precisa ter 3 módulos de... Ele explora isso com sucos integrais. Dá espaço para produtos que levam ao ticket médio. Exatamente isso. Então, assim, você vê que ele tem várias micro decisões dentro da loja. Personalizadas pro negócio dele. Eu não estou falando... Não segura mais nada. Isso, exatamente isso. Então, eu admiro muito isso, porque eu vejo que tem esse cuidado, entendeu? E como eu vivi muito tempo nessa relação entre varejo e indústria, a gente sabe como é que funciona. A indústria chega toda hora com lançamento, vou te cobrar uma verba aqui para introduzir esse produto, né? Isso tem um custo também, né? Então, eu acho que uma rede de varejo bem estruturada, ela tem que estar imune a esse tipo de tentação, entendeu? Acho que é o primeiro sinal que está fazendo o trabalho certo. Eu consigo enxergar isso no Zafari, consigo enxergar isso no Confiança, consigo enxergar isso no todos que a gente está falando lá da Zona Norte, que tem o volume que eles compram, né? E gerem muito bem isso. Então, assim, eu acho que esse é o... E agora, Fernando, como funciona o seu negócio hoje? Vamos lá. Então, depois que eu fiquei muito tempo no varejo, né? Aprendi a passar a latinha de ervilha lá na frente de caixa, né? Que todo mundo acha que é super simples, mas tem muito trabalho por trás. Eu estava talvez no momento de buscar o meu próprio caminho, né? E eu decidi empreender, né? E o insight, né, que eu tive, eu falei, vou trabalhar com alguma coisa de varejo, alguma coisa que eu já sei fazer, né? E aí eu decidi montar a empresa de pesquisa de mercado, a Varejo 360. E basicamente a gente faz pesquisa de mercado de uma forma diferente do que o mercado está acostumado, né? Geralmente, para explicar rapidamente, as grandes empresas que atuam nesse setor, geralmente o varejista cede os dados de sellout para ela, para esse instituto, você consolida essas informações, entrega isso de volta para o varejo e para a indústria também. Sim, é isso. Né? Com algumas limitações, né? Porque você não quer que o teu concorrente saiba o que você está vendendo. Então isso, eles dão uma demanda por praça daquela subcategoria, mas não sabe. Exatamente. Então você cede o dado para o instituto, mas com algumas restrições do que você pode compartilhar, tanto com a indústria quanto com os demais varejistas, né? O nosso caso é um pouco diferente. Quem compartilha os dados conosco são os consumidores. Então a gente tem um painel hoje, seguramente é o maior painel de consumidores do Brasil, né? São 200 mil pessoas mensalmente enviando dados do que elas contaram para a gente. Então a gente recebe hoje praticamente um cupom fiscal por segundo, né? Então, para você ter uma ideia do volume que é transacionado. Como essas pessoas mandam isso? É simples, pegar o aplicativo. Qual a única coisa que está 24 horas por dia do lado de uma pessoa? Celular. É o celular, né? Certo. Então, basicamente, você vai no supermercado, faz a sua compra, tira uma foto ou lê o QR Code do cupom fiscal. Esse dado é enviado para nós, né? Tá. E
em agradecimento aos consumidores que fazem isso, a gente paga um cashback para os consumidores, né? Por aquela informação. Além disso, fazemos sorteios, né? Para quanto mais cupom você envia, mais você tem chance de ganhar sorteios. Também fazemos doações para entidades assistenciais, né? Porque tem pessoas que gostam só de colaborar com isso, mas pelo impacto social que aquilo pode gerar, né? E também fazemos pesquisas de opinião, né? E sempre que os consumidores respondem essas pesquisas de opinião, eles também recebem um cashback por esse trabalho. E o grande ativo nosso, eu diria que tem 2 grandes ativos desse modelo, né? O primeiro é que se o consumidor está compartilhando tudo que ele faz comigo, eu consigo saber o momento que ele trocou o supermercado A pelo supermercado B. Eu consigo saber o dia que ele trocou pela marca A pela marca B. Eu consigo saber o dia que ele comprava 5 quilos, agora está comprando 3 quilos. Ou o inverso, ele comprava 3 quilos e agora está comprando 5 quilos. Quanto ele pagou. Então, eu tenho todo o histórico do comportamento de compra dele. Então, isso é muito rico, porque você consegue olhar com lupa as tendências, né? Então, imagine a seguinte situação, né? Um projeto uma determinada marca lança um produto, né? Eu consigo saber quantos % dos consumidores da categoria compraram aquele lançamento e quantos que compraram o lançamento voltaram a comprar depois, na próxima visita, aquele produto. Né? Conseguiu reter aquele consumidor. Então, você consegue fazer uma série de análises com a informação estruturada desse jeito. E aí que está a grande riqueza. E hoje você vende isso para as redes? Hoje, 90% dos meus clientes são indústrias. Né? Indústria. É indústria. Né? Eu atendo algumas redes de varejo, não é o nosso foco principal, mas hoje nós atendemos. Né? E o que a gente está trabalhando agora é toda essa parte de comportamento do shopper. A gente quer fazer isso mais de uma forma mais transacional, né? De você ter isso... aconteceu... Explicar a mudança, né? Porque market share, se você for analisar... eu tinha 20% de market share, esse mês tenho 22%. Aí você sabe que saiu de 20 para 22%, um exemplo hipotético. Mas ninguém te explica por que aconteceu essa diferença. É isso que a gente está trabalhando agora, né? De fazer a leitura. De abrir esses dados, né? E explicar por que você teve aquela variação positiva ou negativa. Né? Está indo nessa linha, né? Estamos também com um pouco mais de intensidade essas pesquisas de opinião, que elas são muito ricas. Porque imagine a seguinte situação. Vamos supor que você é dono da marca XPTO, né? E você quer fazer uma pesquisa de opinião com quem comprou a sua marca. Então, como eu sei quem são os consumidores que comprou, eu mando a pesquisa para eles. É muito bom para a indústria. É uma pesquisa bem direcionada. É bem direcionada, né? Eu estou fazendo uma pesquisa que foi até engraçado esse caso. Uma determinada marca queria falar com os consumidores dela que compravam o produto dela. E ela afirmava que 90% dos consumidores dela eram cabeleireiras. Era uma marca de produto, cuidados para cabelo profissional. A gente tinha 6 mil pessoas que tinham comprado aquela marca. 3% era cabeleireira. O resto era consumidor final. Aí a gente começou a explorar mais isso. O que a gente chegou? Como é um produto com um valor um pouco mais alto, a cabeleireira indica, mas quem vai lá na loja comprar o produto é a consumidora, ela leva para o cabeleireiro o produto e ela aplica. Então, assim... Ela é a formadora de opinião, mas não quer dizer que ela é a compradora. Então, assim... Muito interessante. Ela é a influenciadora da compra. Ela acaba influenciando de forma indireta. Realmente, as cabeleireiras exercem uma influência, mas não é elas que compram, né? A gente descobriu isso na pesquisa. Não, e de fato, pra gente que é a mulher, a cabeleireira falou, é lei. Sim, a gente vai lá e compra exatamente o que ela falou. Como um valor mais alto, a cabeleireira não vai comprar achando que você vai, né? Mas, ela indica, e você compra e leva. Até porque se ela compra, de repente, ela vai ter que subir um pouquinho o valor do serviço e aí ela pode perder a venda do serviço. Mas se ela indica, a pessoa vai lá e compra. Exatamente isso. Sim. Então, esse universo é muito rico, né? E tem muita coisa também que é engraçado quando você analisa. Isso eu acho mais rico ainda. Se eu fazer uma pesquisa, qual café que você toma? Qual marca? Sei lá, Melita. Melita. Aí eu vou lá, eu vejo que você compra pilão, eu mando a pesquisa e você fala Melita. Então, nem sei tudo que você fala exatamente o que você faz. Tem um gap em relação a isso. Porque você fala assim, qual o melhor supermercado do Brasil? Você vai falar, eu vou falar, é o Zafari. Mas eu estou fazendo compra, de repente, no Atacadão, um exemplo hipotético, né?
É o melhor, mas não significa que é o que eu consumo. Exatamente isso. Então, é muito comum, às vezes, você tomar essa decisão, né, baseada numa pesquisa, né? Não tô me contradizendo, é só... Porque é fato, existe um viés em relação a isso que você tem que estudar também, né? Muito bom. É muito comum. Eu atendo shopping também, né, na minha pesquisa. Shopping são meus clientes, né, em relação a isso. E a gente fez uma pesquisa, mas qual que é a loja que você queria aqui, né? E a gente fez a pesquisa, eu quero uma Zara. Todo mundo falava Zara, assim, era quase que um nome mágico, né? Colocou o povo do ia. Não, mas não é isso. Aí a gente foi olhar, tá bom, onde são as lojas que essas pessoas que falaram que querem Zara foram? Elas vão efetivamente. Elas vão na C&A, vão na Renner, raramente vão na Zara. E então vai mudar o hábito também, baseado na casa social. Né? Exato. Então, às vezes, você desejar uma coisa não quer dizer que você vai fazer, né? Então, sim. Tem uma distância, tem um gap aí em relação a isso, né? Então, eu acho que tudo que você estuda o comportamento do consumidor, né? Você está planejando melhor e vai colher mais resultados. Legal, então, interessante. O Brasil não tem muita tradição de pesquisa, né? Vamos dizer assim, né? Como você vê nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos gastam muito né? em pesquisa, né? É um mercado gigantesco, mas... tem um ditado, né, que a caneta é mais leve que a enxada, né? Então, assim, eu prefiro estudar bastante antes de tomar uma decisão. Esse exemplo de lançamento de produto é muito rico, se você me permite. Pense o seguinte, às vezes as indústrias desenvolvem um produto, gastam milhões em desenvolvimento de produto, em marketing, e às vezes não faz uma pesquisa para saber o básico. Será que o consumidor voltou a comprar o produto depois que eu lancei? Que é muito básico isso, né? Às vezes ele foi lá e comprou pelo hype do lançamento, Exato. mas não voltou, não se tornou muito. Vamos falar do Franui. Já caiu. Franui, tipo, por exemplo, foi uma febre, sim, você não achava, mas era um produto hypado. Mas me fala hoje, por exemplo, do nosso ciclo aqui. Eu, por exemplo, experimentei, nunca mais comprei. Vou falar um que é mais gritante ainda, quer ver? Eu não sou consumidor do produto, obviamente, né? O Carmed. Se você pegar alguns meses atrás, explodiu de falar o Carmed. Ainda eu acredito que tá vendendo super bem. Mas não é igual lá? Mas não, no momento do hype, né? Aquele negócio. Não, na verdade, eu acho que ele ainda vende bem, porque o Adib é um. A gente tem um acordo lá em casa, né? Comportou, ganha um por mês, que ela faz coleção. Mas assim, o público é o público infantil. Sim. Mas assim, eu acho que ainda tem uma boa participação de mercado, porque o Adib é inteligentíssimo e ele traz novidades sempre. E pra que linha que ele foi? Sim. Ele foi pra linha das collabs. Sim. Então ele acabou, por exemplo, de lançar um Carmed com a Oakberry de açaí. Sim. Então ele usa a audiência de outras marcas para trazer um público para a marca dele. Mas, de fato, o boom foi ali e agora ele tá buscando formas de se manter. Ele tá fazendo a manutenção. Sim. Já vi produtos literalmente morrer. Sim. Por exemplo, nós vivemos isso lá, aquela Skol BPM da Anitta, roxinha, desse tamanho, uma cerveja da Anitta lá. Sim. Quando lançou foi uma febre, hoje morreu, não existe, 360, acabou. Era azul, meio azulzinho, meio roxa. Meio roxa. Nós compramos lá, nós fomos um dos primeiros a colocar, bombou, depois sumiu. Depois também, eu lembro lá atrás, quando a Bonafonte lançou as águas saborizadas. Água com limão, água com... Cara, eu entrei no final do hype, eu me ferrei. Na época você trabalhava com compras. Não vendeu muito. Não, porque eu entrei na hora errada. Eu já tinha tido hype. Bonafonte Levi se chamava, né? Levi, mano, que prejuízo. Não vendia mais nada, venceu tudo. Porque eu demorei pra entrar. Sim. E acabou, literalmente. Lembro do outro também, que eu vendi muito isso aí, nós entrou no hype certo. Que era o Big Apple, da Bacardi. Vendia muito com o Schweppes. Nós vendeu muito, mas depois o hype passou. Sim. Então é isso daí, nem sempre vai dar certo. Mas você pode pegar o exemplo do Carmed, um exemplo, que ele também está fazendo isso. Ele está esticando as linhas, né? Por exemplo, ele pega a mesma marca e coloca num produto que seja complementar àquela categoria. Então, ele tá refortalecendo a marca, né? Sim. Mas o boom passou. O hype passou, mas o hype foi fundamental para ele ter para ele poder colher resultados, né? Agora. Então, você tem uma lição de casa para fazer depois, né? O hype serviu para o pessoal olhar para o produto. Eu nunca tinha ouvido falar, agora já sabe o que é. Quer ver um outro exemplo que é mais bem emblemático? Quando eu falo União, se associa com o quê? Açúcar, né? Eles lançaram um café União, né? Então você vê, quanto que de recall que você pega da marca União e transfere para o café União? Então, esse foi um caso que eu fiz um estudo em relação a isso. Então, você vê,
só da pessoa já ter uma ligação emocional com uma determinada marca, ela abre a porteira para a pessoa pelo menos experimentar o produto, né? Embora seja, dá para falar que café é igual açúcar, né? Assim, são produtos totalmente... É da cesta, mas é um produto complementar, né, no café, mas você consegue fazer a migração com muito menos aquisição daquele usuário de uma forma muito mais simples, né? Então, esse tipo de informação é super importante você ter, porque direciona, né? Você pode vir com outras linhas de produto, né, para poder explorar mais o negócio. Legal. Você consegue identificar quem é fidelizado à marca, né? Exatamente isso. Legal, Fernandão. Cara, baita estudo que você pega da outra ponta, né? Sim. Eu já comparei com dados de outros institutos, os resultados que eu apuro. Eu nunca fui um aluno muito disciplinado de estatística, né? Tive que voltar para o banco de escola, vamos dizer assim, para aprofundar o que eu conhecia. Estatística é uma coisa linda, assim, é impressionante a força de estatística, né? Quando eu falo assim, olha, uma pesquisa com 2.000 pessoas para presidente, espere o resultado da população, se ela foi bem montada a amostra, espelha, assim. Mas por que você acha que as pesquisas no Brasil vamos falar de política, erraram muito nos últimos anos? Você acha que é porque estava com viés ideológico? Pode ser que tenha viés, pode ser o momento que executou, porque cara, eu acompanho as últimas eleições nos últimos anos, depois que teve essa polaridade de esquerda e direita, cara, toda pesquisa, 6 meses antes, dá que o candidato da esquerda vai vencer ou da direita vai vencer apertado. Quando chega um banho na eleição. Sim. Recentemente, vamos falar nos Estados Unidos. O G1, eu tirava print. Várias pesquisas dando que a Kamala ia vencer apertado com 2. Ela levou foi um banho na eleição. Sim. E nunca erra pro da direita, sempre erra pro da esquerda. Eu não vou comentar sobre pesquisa política, de campanha política, porque eu não atuo nesse mercado, né, especificamente, né? Mas o que eu posso te afirmar, eu estou te afirmando isso, né? Estatística é uma coisa, assim, depois que você começa a viver esse mundo, eu faço pesquisa com 2.000 pessoas, divido essas 2.000 pessoas em 10 grupos aleatórios de 200 pessoas. Teoricamente, os resultados são iguais, né? Dentro da margem de erro, né? Existe um padrão comportamental. Existe um padrão, não tem? É impressionante isso, assim. Quanto mais eu faço pesquisa, né? Quanto mais eu estou com pesquisa, mais eu me impressiono com a força da estatística, assim. Eu respeito muito os estatísticos, assim. Que bom. Eu já gostava, hoje eu respeito mais, tá? Fernandão, gostaria de agradecer você ter vindo aqui ao nosso podcast, contribuiu demais, um papo muito bom, né? Sim. Muito agradável, de vivência, depois com técnica, né? Depois me manda um link, coloca aqui debaixo do podcast aqui, da Varejo, né? Perfeito. Da Varejo 360. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela vivência. Perfeito. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Eu que agradeço e estamos aí à disposição, sempre que precisar. É isso, gente. Esse aqui foi mais um podcast Resenha de Supermercado. É nóis.